Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Vou chamar, então, para compor aqui a mesa de discussão a doutora Ana Carolina Rezende, radioterapeuta, doutora Andréa Shimada, oncologista clínica, doutora Filomena Marino Carvalho, patologista, doutora Liliane Halp, mastologista, doutor Luciano Pompei, ginecologista, doutor Márcio Salto, radiologista, e Dr. Maico Alvarado, mastologista. Falarei, então, sobre os desafios, tanto no diagnóstico quanto do tratamento de um carcinoma lobular inicial. Então, primeiramente, essa foto foi necessária para a gente, porque realmente no carcinoma lobular a gente tem toda essa possível discrepância clínica radiológica, né? Então, uma mulher, 55 anos, sem grandes comorbidades, uma depressão controlada, já pós-menopáusica, que vinha já há alguns meses com uma evolução na mama direita, uma mama com um aspecto um pouco diferente, um pouco retraída, mais endurecida, porém nenhum nódulo palpável pela paciente, que vinha piorando, então, nos últimos meses. Então, a paciente ela fazia já mamografias, né, com 55 anos, fazia anualmente. Na mamografia da época, então, que foi vista essa alteração clínica, era uma mamografia BIRADS-2. Eu até queria que o Dr. Márcio, que inclusive separou as imagens para nós, se pudesse comentar um pouquinho sobre essas duas imagens da mamografia, então, da época do possível diagnóstico. Dr. Márcio, por gentileza. Bom dia, então. Então, em 2022, a gente separou essas imagens para a gente ter um comparativo, um controle evolutivo, né? E nessa ocasião, ela era um padrão heterogeneamente denso, né, sem grandes alterações, e por isso que foi dado aí uma categorização BIRADS-2. Tá? Perfeito. Então, continuou-se também a investigação. Bom, só mostrando aqui a mamografia anterior dela, que era de quase um ano atrás, que era padrão semelhante. Se o doutor Márcio quiser, por gentileza, comentar. Não, tudo bem, né? Então, BIRADS-2. E aí, então, ela foi encaminhada para fazer ultrassonografia. No ultrassom, alguma alteração, porém, assim, tinha ali uma ecoestrutura mamária ali à direita com uma alteração, mas pequena, né, em torno de 1,1 centímetros, ali às 12 horas, na mama direita. E tinha um nódulozinho, que, na verdade, esse já vinha sendo acompanhado em ultrassons anteriores, mas estava estável, de 0,6 centímetros. Que não parecia justificar toda aquela alteração clínica, né, visível na paciente. E, a princípio, as axilas normais, né? Então, também foi visto nas axilas, não sei se o doutor Márcio também, porque a axila também é tão importante nesse... A gente já está falando sobre o lobular, né? Então, a gente já imagina o que vai vir, como é importante a avaliação axilar, e nesse também aqui ela veio como negativa, né, sem nenhuma alteração. Doutor Márcio, quiser comentar sobre a axila, ultrassonografia da axila. O laudo emitido pelo colega, então, ele identificava essa área de alteração ecotextural, né, às 12 horas da mama direita. Eu não lembro agora, pelo exame físico, se batia com a queixa clínica da paciente, né, mas sem outros comemorativos. O outro nódulo tinha características provavelmente benignas, já tinha sido acompanhado e estava estável. E não tem relato nenhum de qualquer alteração em linfonodos axilares. Perfeito. Clinicamente, ela só tinha mesmo essa mama mais endurecida e a retração, parecia ter uma retração ali geral, do CAP. Generalizada, não tinha nenhum nódulo palpável, e a axila não tinha também nenhuma alteração. Clinicamente negativa. Clinicamente negativa. Foi, então, que foi submetida à ressonância. Aí, aqui, sim, a gente vê, né, a discrepância dos demais exames. Na ressonância, a gente consegue ver, então, realce não nodular ali importante, pegando praticamente todos os quadrantes, que vai desde a papila até ali o terço posterior, se estendendo, então, por volta de 6,5 centímetros, incluindo a retração ali evidente da papila. E também a gente consegue ver também, ali é caracterizado um linfonodo na axila direita, proeminente, no nível 1 ali, mas no menor diâmetro 0,7, mas de acordo, né, visto toda essa alteração na mama, no contexto clínico suspeito. E ali, então, ficou um BIRADS 4C. Se o doutor
Márcio, gostaria de... Eu só queria saber qual foi a indicação da ressonância? Qual foi o quê? A indicação da ressonância. Na verdade, nessa época eu não estava, mas, enfim, foi porque o exame clínico considerou assim, não, alguma coisa tem, não é possível que seja só isso de 1 centímetro, uma alteração que, inclusive, foi ele achavam que seria uma alteração benigna, né? Então, prosseguiu-se a investigação. Por isso, até essa que vai ser a discussão, quando que a gente deve prosseguir a investigação. Mas aí, no caso, foi optado uma ressonância ao invés da biópsia que já tinha sido indicada na ultrassonografia. Isso, mas até para poder delimitar melhor aonde iria biopsiar, para não ter muito falso negativo, eu acredito que tenha sido esse ponto, assim, para a gente conseguir guiar melhor aonde iria realizar a biópsia. E aí veio essa surpresa aí, essa exuberância. Na verdade, a discrepância que teve foi da mamografia e da ultrassonografia em relação ao exame físico, não em relação à ressonância, né? Não, exatamente. Aí chegou na ressonância, a gente conseguiu... exatamente. Depois a gente pode discutir no desenrolar do debate, né? Perfeito. Mas é algo assim que, com dados de anamnese, de exame físico que vocês nos passam, né? Era algo que a gente já deveria, pelo menos, ter suspeitado, né, na mamografia e na ultrassonografia. Que é um câncer avançado, né, ocupando todo o corpo mamário, ele já tem até uma certa assimetria e até uma certa redução volumétrica em relação à mama contralateral, né? O linfonodo, eu acredito, assim, de aspecto de imagem, ele tem uma certa, né, um espessamento cortical, mas não é algo que chamaria tanta atenção assim. Mas no contexto clínico, né, a colega que laudou, ela deu atenção para esse linfonodo, né, e acertou, né? Depois a gente vai ver no desenrolar da história. Perfeito. A gente vai continuar, mas daqui a pouco a gente volta aí na discussão de falar com o doutor também Pampei. Vamos lá. Bom, então aqui foi prosseguida a biópsia. Confirmou ser um carcinoma lobular invasivo pleomórfico, com grau 3 de diferenciação, com receptores hormonais positivos, de progesterona 20%, era um HER2 zero, e um KI baixo de 10%, KI 67 de 10%. Ela fez todo o estadiamento sistêmico e veio negativo. E agora, então, queria dirigir então, a palavra para o doutor Pompei, para dar a sua opinião, a essas pacientes, né? Então, geralmente, elas estão primeiro junto ao ginecologista, ela tinha 55 anos, mas até pacientes mais jovens chegam com alguma alteração no exame clínico. Quando que a gente acaba escolhendo fazer só mamografia, associar a ultrassom para todas as pacientes com mama muito densa? Queria ver como que o doutor prossegue no seu consultório. Eu acho que esse caso tem uma parte inicial extremamente importante, né, para chamar a atenção para a gente de que a gente não deve se contentar com a mamografia e o ultrassom quando o quadro clínico não está compatível, né? Porque como o Márcio disse, quer dizer, a ressonância não nos surpreende, a ressonância está compatível com o exame que você descreveu. A mamografia e o ultrassom é que não estão compatíveis. Então, eu acho que tem que ser um alerta para o ginecologista de que se aquele exame, embora tenha dado lá um achado benigno, ou provável, pelo menos na mamografia, um achado benigno, a gente não deve ficar satisfeito, né? O ultrassom já, pelo menos, já deu um BIRADS 4, então, já, de qualquer jeito, acho que o colega já pediria uma investigação, uma biópsia, né? Mas, mama densa, a gente sempre tem que ter essa preocupação. A minha questão, a minha dúvida, muitas vezes, é que eu tenho a impressão que, muitas vezes, tem até um exagero de mama densa. Eu vejo o oposto, né? Eu vejo, muitas vezes, na assistência, mama que se olha na mamografia, se olha no negatoscópio, está escrito lá, mama densa ou muito densa, às vezes não é tão densa assim. A gente vê, muitas vezes, o contrário. Na prática, o que tem acontecido no serviço privado é já se fazer de rotina praticamente a mamografia com ultrassom. Eu sei que não é o que está recomendado nas diretrizes, você pedir o ultrassom só quando a mama é densa, mas na prática hoje a maioria acaba, pelo menos o que eu vejo, a maioria já faz de rotina a mamografia e ultrassom. Confesso que no meu serviço público eu estou tendo que fazer isso, porque a fila para passar na consulta está demorando tanto no retorno da paciente, no climatério, que quando ela volta, se tiver mama densa e eu for pedir ultrassom, daqui 2 anos eu não comecei a terapêutica hormonal dessa paciente. Perfeito. Então, acaba já pedindo. Tomás. Bom, então, aqui eu queria fazer algumas considerações, né?
Então, primeiramente, só sobre o que o senhor comentou em relação à densidade mamária, né? O critério atual de mamas densas, na verdade, então a gente tem 4 categorizações, né? Então mamas densas são heterogeneamente densas e extremamente densas. O critério de categorização para mama densa é qualquer pedaço de parênquima glandular que você acha que ele tem uma densidade suficiente para encobrir pequenas lesões. Não necessariamente a mama tem que ser toda densa. Isso seria o caso das mamas extremamente densas, tá? Então, por isso que pode existir essa certa discrepância. Antigamente, na edição anterior do BIRADS, que era a 4ª, existiam uns percentis, né? Então, de 50% a 75% de glândula em relação ao volume mamário seria uma mama heterogeneamente densa, acima de 75% extremamente. E com o passar do tempo viu-se que não, que aquelas mamas que antes, né, eram classificadas como densidades fibroglandulares esparsas, ou seja, entre 25% e 50% de glândula em relação ao volume, em algumas situações, ela tinha uma densidade tão aumentada só naquele 25% que encobria pequenas lesões, né? E por que isso é tão importante? Tanto a ponto de se mudar a legislação americana, né? Porque a gente sabe que uma mama predominantemente adiposa, ou seja, aquela mama totalmente adiposa, ela tem uma sensibilidade para câncer de mama de 100%. Enquanto que uma mama extremamente densa, ela cai lá pelos 40%. E, ao mesmo tempo que a sensibilidade mamográfica cai, a taxa de detecção de câncer de mama de intervalo aumenta, né, proporcionalmente. Tá? Então, essa é a importância. Então, nessas mamas heterogeneamente densas, extremamente densas, só a mamografia não é o suficiente para rastreamento de câncer de mama. Por isso que o último guideline do Colégio Brasileiro, juntamente com a FEBRASGO, juntamente com a Sociedade Brasileira de Mastologia, já recomenda que nessas pacientes a gente tem que ter uma suplementação, de preferência com a ressonância magnética. Tá? Mas na impossibilidade, por qualquer motivo, de uma ressonância magnética, a gente pode fazer uso da ultrassonografia. Eu acho que até por isso a gente está acertando de pedir os dois, porque como acaba sendo tão frequente o relato de mama densa, pelo que você explicou, na verdade, essa mudança é a preocupação de tem uma área densa, se ficar só com mamografia não é suficiente, deixa eu alertar que tem uma área densa para o colega pedir um complemento, né? No fundo, a preocupação é, e se o colega não pede um complemento, né? Então, como na prática a gente vê com tanta frequência, acho que por isso que muitos colegas já partiram para, na rotina, pedir os dois de uma vez só. E a questão da densidade, né, com o rastreamento suplementar é para não dar aquela falsa impressão, né, de um exame normal, mas que, na verdade, existe uma chance de ser um falso negativo. Tá certo? Okay. Dr. Michael, também queríamos ouvir a sua opinião, se lá no serviço do doutor, vocês costumam associar nas mamas que tem alguma porção mais densa, além da mamografia, no rastreamento também fazer o ultrassom, e principalmente quando a gente tem um achado clínico, já faz essa associação dos dois exames? No, we don't typically use ultrasound as a screening tool. Our breast radiology team doesn't use ultrasound as a screening tool, independent of breast heterogeneity, so the density of the breast tissue. So standard would be mammography. According to the Academy of Radiology in the United States, women that have a greater than 20% lifetime risk have the ability to use magnetic resonance if the decision is made. I don't believe that that's a great place to start MRI at 20%, but that is what is recommended. But classically, it would be mammography. Okay. But of course, I think, as mentioned, the clinical suspicion needs to be taken into account. So for breast surgeons and breast oncologists and breast radiation oncologists and the others in the breast surgery field, I think we recognize that lobular breast cancer can cause this shrinking or this pulling, something
sometimes we can't explain. We just say, something's not right. And so that heightened suspicion could lead to more imaging. And I think in that case, if the mammogram was completely negative, you could try ultrasound, but I think it's probably not going to be that helpful. In this case, it did show something. But we would probably move with a magnetic resonance if the clinical suspicion was there. The last thing I'll say, I think going back to this question of why did this patient get the MRI? Because the ultrasound found a suspicious lesion. And I think in the United States, there is, I think, a problem when you have a mammogram or ultrasound that shows suspicion, the patient should get a biopsy. The magnetic resonance is not going to absolutely rule it in, and it's not absolutely going to rule it out. However, there are a lot of people in the United States who think that, oh, well, if I get the MRI and it's negative, then I don't have to worry about the ultrasound. But that's absolutely false. So I think that sometimes drives me a little crazy, because maybe not a lobular breast cancer, but someone with DCIS in situ, small area, gets an MRI and finds another little something somewhere else, and it generates all these other things when they didn't really need it in the first place. So, but I think in this case, we would have done the biopsy based on the ultrasound, and then probably the MRI after that. Yeah. Então, só complementando, bom, primeira coisa, a gente, até agora a gente estava discutindo de rastreamento, né? Sim, são duas coisas separadas. O que é o rastreamento, né? Então, o rastreamento é você pegar uma paciente assintomática e oferecer um exame que tenha uma sensibilidade e especificidade suficiente para detectar um câncer oculto, antes que ele se torne sintomático. O caso dessa paciente é totalmente diferente, ela é uma paciente sintomática, tá? E aí, só complementando o doutor Michael, ele está corretíssimo, né? Tanto é que a recomendação do Colégio Americano de Radiologia é de que não se faça ressonância para tentar fazer um upgrade ou um downgrade de uma lesão que já existe na mamografia e na ultrassonografia, né? O correto teria sido, na ultrassonografia, fazer a biópsia, e se houvesse qualquer dúvida, como no caso houve em relação à discrepância do, né, clínico-radiológica de tamanho, aí sim partiria-se para a ressonância magnética. Mas não que a ressonância magnética confirmaria o achado ou excluiria qualquer achado. Tá? O valor preditivo negativo de uma ressonância magnética é alto, mas ele não é 100%. Né? Então, assim, se existe uma dúvida nos métodos convencionais, é naqueles que a gente tem que... é o ponto de partida. Tá bom? Não, perfeito. E será, doutor Márcio, e quem mais também quiser contribuir, se essa paciente, há um ano atrás, tivesse realmente sempre feito o ultrassom, já que ela tinha uma mama um pouco mais densa, junto com a com a mamografia, será que a gente não conseguiria, já que ele é um luminar... Bom, botei ele que é um luminar lá, né? Será que a lesão já não estaria lá? Será que a gente não teria diagnosticado de uma forma mais precoce? Por isso que eu digo, aí sim no rastreamento, porque a paciente daí não tinha nada clinicamente, há um ano atrás. Aí seria rastreamento. Isso é outro ponto que eu gostaria de comentar, e até por isso que eu trouxe o exame de 2021. Né? Perfeito. Então, a primeira coisa, como eu já falei, o exame de rastreamento da paciente assintomática. É muito importante esses debates que a gente tem, e na prática diária, é muito importante a interação que a gente tem através dos clínicos e dos ginecologistas e dos cirurgiões na forma do pedido médico. Né? Então, assim, tudo que vocês puderem trazer de informação clínica para a gente é fundamental. Porque, no caso de 2022, eu fui olhar o relatório de mamografia e estava escrito rastreamento. Só que, claramente, não era um rastreamento. Né? Então, assim, e também, geralmente, quando a paciente tem alguma queixa palpável, a gente coloca um marcador metálico em cima da queixa palpável para que a gente avalie melhor aquela lesão. Né? E não existia ali. Então, acho que, neste momento, já houve algum erro neste sentido, né? Talvez uma falha de comunicação. E outra coisa que a gente sempre gosta de reforçar muito com as pacientes, né? Trazer os exames anteriores. Tá? Se você puder voltar, por favor, no exame de 2021... Tá, agora, por favor, passa para o de 2022. Mamografia. A gente vê, ó, então volta para 2021. Aqui já no quadrante inferomedial, volta para 2022, ó,
Se a gente retrospectivamente, claro que é tudo mais fácil, né? Mas retrospectivamente avaliando, a gente consegue ver que já houve uma alteração, né? E isso por si só já deveria ter chamado a nossa atenção, né? Outra coisa que, pelo menos quando eu trabalhava com residente, eu sempre enfatizava muito, né? A gente que está no ultrassom, a gente é médico acima de tudo. Então é obrigação nossa fazer anamnese e exame físico. Não precisa ser anamnese e exame físico lá do posto que a gente aprende na faculdade. Coisa direcionada. Está sentindo alguma coisa? Tem alguma queixa palpável? A doutora palpou alguma coisa? Né? E faz o exame físico na hora, palpa a mama da paciente. Né? Porque, provavelmente, se aquela mama clinicamente já era suspeita e o tamanho da lesão que ela tem na ressonância, daria para ter visto isso no ultrassom. Né? E na ultrassonografia, se você tem essas informações, a gente começa a valorizar pequenos achados de imagens sutis que normalmente a gente não vai valorizar, justamente porque, como a gente faz um rastreamento populacional, se a gente começar a dar lesão em tudo quanto é pequenas alterações, a gente vai elevar demais o falso positivo, e aí não é legal para o paciente. Tá bom? Então, assim, só reforçar, né? Então, achados de imagem, a gente tem que correlacionar com exames anteriores, correlacionar com a clínica e com o exame físico. Perfeito. Acho que essa questão até que está aqui sobre se há espaço para fazer mamografia só após os 50 anos ou até bianual, a doutora Adriana até já fez essa discussão na mesa dela, mas eu acho importante a gente também trazer novamente o doutor Pompei e o pessoal, o doutor Márcio, o doutor André, todo mundo que puder contribuir, se realmente reforçar que talvez seja bem mais importante a gente iniciar o quanto antes, a gente sabe a prevalência, né, do câncer de mama nas pacientes mais jovens. Dr. Márcio, Dr. Pompei. Atualmente, então, como eu mencionei, né, o guideline do Colégio Brasileiro, da Sociedade Brasileira de Mastro e da FIBRASG, eles recomendam uma mamografia anual de rastreamento a partir dos 40 anos. Né? E isso porque a gente sabe, se a gente for estudar assim, os programas de rastreamento pelo mundo, tem programa que varia a cada 2 anos, a cada 3 anos, e isso depende muito, né, do padrão populacional que a gente está lidando. Né? Então, aqui no Brasil, a gente sabe, pelo estudo da Amazonas, né, que 40% dos cânceres acontecem em pacientes menores de 40 anos. Né? E são tumores agressivos, são tumores em pacientes que são jovens, com mamas densas, mais difíceis, né, de se identificar, e que, provavelmente, se a gente não fizer rastreamento anual, eles vão aparecer como carcinoma de intervalo, então, num estágio mais avançado. Né? Então, essa é a justificativa para se fazer rastreamento a partir de 40 e anual. Certo? Eu queria ouvir um pouquinho da doutora Liliane também, uma visão do mastologista também. Bom dia, obrigada pelo convite a todos. Eu vou fazer um advogado do diabo. Vou botar mais linha na fogueira, mas, enfim, eu também sou favorável à mamografia a partir dos 40 todo ano. A gente sabe que reduz a mortalidade por câncer de mama. Sei da polêmica que entre 40 e 50, né, o câncer não é tão comum, apesar de aqui no Brasil ser mais comum, mas, enfim, mais biópsias, menos casos de câncer, às vezes biópsias inconclusivas, a gente acaba levando para a cirurgia, enfim. O que está me deixando mais angustiada agora no consultório, que eu estou achando mais difícil de lidar, é com... E, assim, para mamas, a gente divide em A, B, C e D, né? As mamas extremamente densas seria a mama tipo D, e as heterogeneamente densas tipo C. O que tem me angustiado é o que sai do... Queria que tu comentasse, Márcio, talvez até o Dr. Michael, depois do Dance Trial, se mudou alguma coisa de ressonância de rastreamento. Eu sei que o trabalho foi feito para mamas tipo D, mas eu acho que nos Estados Unidos, em alguns protocolos, já se recomenda para mamas tipo C e D, a cada 2, 3 anos, uma ressonância de rastreamento para paciente assintomática. Teoricamente, essa paciente tem uma mama tipo C, eu acho, né? Clássica C? E aí cairia nesse limbo de ressonância de rastreamento, eu tenho dúvida. Gostaria de saber a opinião de vocês. O Dance Trial foi um estudo holandês, né, que ele utilizou mamografias de padrão D normais e suplementou com a ressonância magnética. Tá? Então, o que a gente tem? Né? O rastreamento mamográfico. Quantos cânceres de mama que a gente detecta? 3, 5 por 1000. Né? E o que eles acharam? 16 por 1000. Tá?
Então, é muito superior. Eles conseguiram reduzir a taxa de câncer invasivo, então, cânceres biologicamente agressivos, né, com KM67 alto, pequenos e com axila negativa, e nos trials seguintes, eles conseguiram reduzir também carcinoma de intervalo. Né? Então, infere-se que reduz mortalidade. Tá? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção o que a gente faz no dia a dia é classificar o padrão de densidade no olho. E o que eles fizeram? Para ter um standard, né, eles utilizaram o Volpara. Então, assim, é um método totalmente diferente, por inteligência artificial, que daí você elimina o viés, né, interobservador. Tá? E, de fato, assim, a recomendação existe, a evidência científica existe, né, mas quem que paga a conta? Então, acho que um dos principais limitantes, além do custo, né, que infere-se que é custo efetivo, mas não tem comprovado ainda, também, tanto no estudo do Dance Trial como no ACRIM 666, que eram pacientes de alto risco e também tinham indicação de ressonância magnética, tinham acesso à ressonância magnética, porque estavam no protocolo de estudo, e eles não conseguiram atingir 60% de adesão ao estudo, entendeu? Então, apesar de existir indicação, existir o benefício, ainda existem alguns empecilhos, né? Só quem fez uma ressonância magnética sabe como é difícil, né? Ainda mais para a mulher ficar em decúbito ventral naquela posição, não pode mexer porque treme, etc. e tal, tem um barulho, tem a claustrofobia. Então, existe a recomendação oficial, tanto pelo Colégio Americano de Radiologia, quanto pela EUSOB, que é a Sociedade Europeia de Radiologia Mamária, quanto pelo nosso, aqui do Brasil, das 3 entidades. Mas a gente ainda tem esses empecilhos, né, que é tanto o custo desse rastreamento, quanto a aceitação a taxa de aceitação da paciente, tá, que não chega a 60%. Dr. Michael, gostaria de comentar? Yeah, I just wanted to comment that in general, one of the issues with the papers, publications on screening MRI is that it is true, as you said, you can find more things. The big question is, does it make any difference? Because in a general screening population, whether you find cancer now or 6 months later or even a year later may have no change in that patient's outcome, in the majority. Now, yes, there will be one or very few where it may change the stage, maybe for a triple-negative breast cancer, but it's very uncommon in a generalized screening program. So in the United States, when you make a blanket statement that any woman that has a 20% lifetime risk can screen with MRI, I think that is a very big generalization. And so I think, as was stated, now it's becoming just like we do for the diagnosis, the treatments. We look at subtype, we look at history, we look at family, we look at all these things in a fashion to get the best treatment. We need to do the same thing for screening. And so in the United States, my boss, Dr. Laura Esserman, has been working on a big clinical trial called the Wisdom Trial, and it's all about screening and trying to find the best screening avenue for each patient based on density, age, family history. When they enroll in the trial, they get a panel, a genetic testing panel, a small genetic testing panel, and they look at this and determine which bucket. So start at 50 yearly, start at 40 yearly, add MRI sometimes. And what the trial is doing is that over time, it looks at the outcomes and then makes changes based on those outcomes, as opposed to just waiting for 20 years and then making a statement. It's more of an overturning information. So you gather the information, you put it back into the system, make some changes, and continue to do that. So
hopefully get some more information on screening in the future. Perfeito, Márcio. Acho que Eu isso é um queria- ponto importante. eu queria comentar, Quanto impacta, né? A gente está vendo que esse padrão one size fits all não doesn't fit all, né? Então a gente está vendo assim que e a gente está vendo na prática clínica e os maiores congressos, né, de radiologia pelo menos, o ponto é personalização, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente está vendo que os métodos de rastreamento morfológicos, né, ou seja, mamografia e tomossíntese, né, e ultrassonografia como sendo suplementar, não está funcionando. Tá? O que a gente detecta, né, com esses métodos morfológicos, principalmente? Alteração de arquitetura. Né? E a alteração de arquitetura, quem é que faz? Geralmente é tumor luminal. Né? Então, a gente está perdendo os tumores altamente agressivos. Então, assim, o que fica muito claro nesses artigos e nos congressos é que é personalização do rastreamento mamográfico e métodos com contraste. Tá? E aí eu já vou puxar um gancho mais para nosso debate, né? É que essa baixa taxa de aceitação da ressonância magnética, existe um contraponto que é a mamografia com contraste, né? Que é um método igualmente sensível, mais específico, muito mais rápido, que também utiliza contraste, tem a mesma taxa de detecção de câncer de mama, de aproximadamente 15, 16 por mil, e muito mais acessível e muito mais rápido e mais tolerado pelas mulheres nos estudos que comparam mamografia com contraste e ressonância. Tá? Então, apesar da gente ter um empecilho da compressão que todas as mulheres reclamam, as mulheres ainda preferem a compressão ao invés de todo o empecilho da ressonância magnética. Tá? Então, o que se fala nos congressos é isso. E aí, assim, já começa a se especular, né? Talvez paciente com mamas adiposas, né, sem fator de risco, talvez só uma mamografia simples a cada 3 anos já baste. Mulheres mutadas, BRCA1, a gente não vai tentar poupar a radiação, porque elas são radiosensíveis, então talvez a ressonância. Mulheres de alto risco, sem mutação, talvez a mamografia com contraste, né, a cada ano, a cada 2 anos. Então, isso tudo ainda e existem vários trials de mamografia com contraste no rastreamento, pelo menos uns 7 que eu vi da última vez. Então, isso tudo vai somar ainda mais para essa discussão, tanto de taxa de detecção e também de personalização. Perfeito. Sigamos. Bom, agora eu queria dirigir para a doutora Filomena. Nesse caso em específico, mas também nos carcinomas lobulares, quando a gente, né, no subtipo luminal, a gente está diante desse diagnóstico, o que mais que a gente deve levar em conta? Ser o subtipo lobular, o grau de diferenciação, o KI67, como são os receptores hormonais, para a gente determinar se essa paciente ela mereceria fazer uma assinatura genética já na biópsia para pensar numa quimioterapia neoadjuvante ou não. A gente sabe que, no geral, são pacientes que não respondem muito bem à quimioterapia, que poderiam ir para a cirurgia upfront. Então, quais padrões ali, o que a gente poderia utilizar, de acordo com a patologia, para a gente caracterizar como uma doença que mereceria, possivelmente, uma quimioterapia neoadjuvante, ter a importância dessa quimioterapia para a paciente? O tipo histológico lobular, que ele não é nenhum subtipo, porque ele é um tipo histológico específico, né, dos especiais, é o mais frequente. No caso dela, pelo que eu vi do diagnóstico, era o tipo pleomórfico, né, que aí sim é uma variante, mas ele é exatamente igual, né, a única coisa é que ele tem características fenotípicas mais agressivas. E acaba sendo, quer dizer, para eu falar sobre a questão do desafio do tratamento é complicado, né? Porque se você manda para Oncotype, por exemplo, um caso desse, a grande maioria vai dar baixo risco, ou quando muito, o risco intermediário. Tanto que houve várias publicações que dizem, olha, em lobular é bobagem, porque você vai achar a agulha no palheiro do caso que tiver alto risco, né? Porque acaba não compensando. Por outro lado, você tem lesões que são de baixo risco, mas que são agressivas, sobretudo localmente. E tem a questão do lobular, que é o tipo de disseminação, né, que é pelo fato de não ter aí caderina, aquela disseminação para locais de metástases que são menos comuns. Então, assim, a questão do teste aí tem
essa limitação quando é muito importante decidir se vai ter benefício ou não com químio, né? Bom, então essa é uma coisa. A outra é o que é importante. Eu até vou aproveitar o caso para falar, eu não gosto de falar que o tumor é luminal, né? O lobular quase sempre é luminal, por acaso, mas eu prefiro sempre dizer, olha, o que a gente está fazendo em termos morfológicos de imunistoquímica é avaliar o perfil imunistoquímico. Ele é um receptor hormonal positivo, ele é um HER2 negativo, ponto, né? E aí um colega me falou uma vez, mas é muito difícil ficar falando receptor hormonal positivo HER2 negativo, é mais fácil falar luminal, pode ser mais fácil, mas entenda-se que uma coisa não é sinônimo da outra. E também não está excluído dentro, mesmo entre os lobulares, mas, sobretudo, entre os receptores hormonais positivos e os negativos, uma fração que não é nem luminal, né, que pode ser, do ponto de vista molecular, HER2 enriquecido, assim como basal. Negativo. Então, assim, eu acho assim, que a gente acaba queimando um pouco o recurso da patologia, que ela é limitada, é um recurso que vai usar a morfologia e vai usar o perfil imunistoquímico, a expressão proteica dessas moléculas, o receptor, etc. E o dado, por exemplo, de KI67, você tem KI67 muito baixo em lobular. E ainda assim você vê, no caso dessa senhora aí, ela tem uma doença extensa, quase sempre gozado, né, porque o lobular tem um comprometimento linfonodal e é um comprometimento diferente, porque ele vem de fora para dentro do gânglio. Assim, ele acaba, às vezes, crescendo não tanto dentro do gânglio, é uma coisa cresce ao longo do eixo vasculoneural, é uma propriedade desse tipo de neoplasia. Então, ele é especial, esse é o tipo especial. Então, assim, a questão da patologia aí, a questão o que a gente poderia dar em termos de orientar a conduta é limitada, né? Explorar bem a questão da expressão hormonal, do receptor hormonal, né? Porque essa sim vai ser um bom preditivo do tratamento hormonal, e a gente acaba devendo, mesmo quando ele é pleomórfico, viu? Pois é, então, o caso da paciente, assim, então, é um lobular pleomórfico, que era um T3, né, que a gente conseguiu ver pela ressonância. A princípio, parece ser um N positivo, um linfonodo suspeito, mas aí a pergunta mesmo é assim, a gente deve levar em conta, por exemplo, que é um KI67 só de 10%, mas, ao mesmo tempo, é um grau 3, é um tumor que não tinha sido visto no exame, né, em nenhum outro exame. Será que ela é uma paciente que a gente mereceria? Tem fatores de risco dentro do carcinoma lobular pleomórfico para talvez merecer uma quimioterapia? É nesse sentido, pelo perfil que foi demonstrado ali, né? Então, sim, o subtipo lobular pleomórfico, faltou ali o pleomórfico, exatamente. O grau de diferenciação, então, é 3, isso acaba assustando um pouco os oncologistas, os mastologistas, todo mundo. A gente fica um pouco, será que realmente essa paciente deve ir para uma cirurgia upfront, ou a gente pediria aqui uma assinatura genética, já que parece ser... Eu acho que a assinatura aí não resolve, mas aí o que vai resolver mesmo é a questão do estadiamento. Agora, pensar que, em sendo lobular, ter KI67 baixo não quer dizer muita coisa. Pois é. Então, assim, o que eu vou dizer o que eu vejo da prática dos colegas. Eles acham um tumor localmente avançado igual a esse, eles fazem químio, porque alguns respondem. É isso que é interessante. Okay. Não que você está pensando em fazer uma cirurgia conservadora depois e tal, porque lobular é complicado, mas, enfim, acaba, às vezes, tendo resposta. Né? Fico impressionada, porque às vezes eu falo, mas não vai dar nada. Quando eu vou fazer depois a avaliação da peça pós-neoadjuvante, até que respondeu, e aí não está mais aqui quem falou, porque às vezes eu falo, é besteira, né, não vai fazer e tudo, mas a gente acaba se espantando. E, como eu falei, né, a gente só tem a biópsia dela, ele é um tipo que o KI67 não se relaciona muito, ao contrário dos outros, com a resposta. Também é um tumor que não faz muito TIOS, mesmo pleomórfico, então também seria um indicador de resposta, não tem. Quer dizer, a gente sabe que ele é mais resistente mesmo à quimioterapia intrinsecamente, isso não há dúvida. Né? Então, mas, às vezes, o oncologista prefere fazer, ou o mastologista, que faça o tratamento neoadjuvante, para ter pelo menos menor, não esperando grandes respostas, mas uma resposta que dê uma cirurgia um pouco mais confortável, eventualmente, não sei. Né, não sei no caso dela, mas às vezes quando eles veem, dá para operar upfront, vamos embora, porque é lobular, etc. Então, aí eu acho que não está bem claro. Aí tem que, acho que, individualizar mesmo, né, a conduta, e não confiar muito nos biomarcadores da mesma maneira que a gente faz pelo tipo não especial. Perfeito. Doutora Andréia,
como que vocês lá no Einstein costumam lidar assim com um paciente com quadro semelhante, tumores lobulares, costumam, se for assim, volumoso, um T3, costumam pedir assinatura genética, tender a quimioterapia neoadjuvante, mesmo a gente sabendo da possível pobre resposta, ou preferem geralmente prosseguir para uma cirurgia upfront? Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar aqui, indo direto para o caso. Assim, a grande questão aqui é esse tamanho do tumor, né? É um tumor bastante extenso, de 6 centímetros. Aí tem um linfonodo que a gente não sabe se histologicamente é positivo ou não. Acho que, em relação à assinatura genômica com Oncotype ou MammaPrint, e aí aqui a gente está falando especificamente de Oncotype, nas biópsias a gente até pode fazer, mas a gente tem um dado muito inferior em relação ao lobular, como a doutora Filomena falou, tem esse tempo aí em relação à espera. E aí, talvez, num tumor tão grande, isso não faça sentido, né? Então, o lobular pleomórfico é um tumor de comportamento mais agressivo. Eu não imagino que ela vai não ter quimioterapia, seja antes ou seja depois, né? A axila, provavelmente, não é raro os casos que a gente vai lá e clinicamente é negativo, mesmo por ultrassom, se você resolve fazer um ultrassom para discutir neoadjuvância ou cirurgia upfront, você vê um número menor do que a hora que você vai para a patologia, a hora que você retira esses linfonodos. Então, nesse sentido, KI67 não dá para considerar, e essa paciente, provavelmente, lá no serviço, a gente ia estadiar pelo tamanho do tumor, pela suspeita axilar, podendo, a gente ia fazer um PET, e aí a grande discussão é que talvez o PET FDG talvez não capta nada, também. E aí cabe a discussão do PET-FES, não dá para fazer só um, tem que ser FDG e FES junto. Vai vir né? depois ali o PET-FES, eu quero discutir. Mas, e aí, provavelmente, essa paciente iria para a quimioterapia neoadjuvante. Neoadjuvante, não solicitaria assinatura genética, faria justamente pelo que tu expuseste pelo ali. Tamanho que não e tudo mais. Tumores pequenos, talvez caiba a discussão aí, né? Porque é aquela paciente que talvez você possa até considerar que ela não vá necessitar de quimioterapia adjuvante, talvez essa paciente você possa pedir aqui ou começar pela cirurgia, né? Mas nesse contexto, com 6 centímetros, essa ressonância com suspeita, um lobular pleomórfico grau 3, ela vai precisar de tratamento citotóxico ou antes ou depois. Maravilha, obrigada. A opinião também da doutora Liliane e do doutor Michael, se realmente conduziriam essa paciente para uma cirurgia upfront, nesse caso em específico, ou tenderiam a falar no TMB para uma quimioterapia neoadjuvante? Não, em geral, as pacientes luminal-like, a gente costuma levar para a cirurgia upfront. Eu sei que esse caso a lesão na mama é muito extensa, mas também acredito que a resposta química talvez não seja, né? Dificilmente vou fazer downstage na mama a ponto dela conseguir fazer uma cirurgia conservadora, até porque muitas vezes a resposta nem é concêntrica, assim, ela pode fazer uma resposta fragmentada. Enfim, eu acho que essa paciente dificilmente vai fugir da mastectomia. A minha preocupação maior é em relação à axila, né? O que a gente sabe é que se a paciente vai para a cirurgia upfront e ela tem 1 ou 2 linfonodos sentinelas comprometidos, de repente eu posso evitar o esvaziamento axilar. E se ela fizer a quimioterapia primeiro, mesmo que responda bem, assim, mas enfim, fique uma micrometástase, ela iria para esvaziamento axilar. Então, não sei. É um caso bem limítrofe, assim, né? Eu acho que não tem uma conduta certa, uma conduta errada, mas eu vejo benefício em estadiar melhor a axila e tentar evitar o esvaziamento, né? Não sei, doutor Michael. Faria punção da axila? Funcionar o linfonodo suspeito? Não. Ah, tá. Não, tu diz estadiada aí, não. Perfeito. Dr. Michael, por gentileza. So, in this case, I think
One, I think I'm obviously not a pathologist. And the only thing about pathology I know is the difference between purple and pink. When you look at, that's about it. And my first question when you show me the slide is, did the patient have H&E toxicity, or is this something else? So anyway, so there is a disconnect though, because the Ki-67 is very low, but it's also called a grade 3. So that, to me, makes it something, because that's not very common. And so it either needs to be reviewed by somebody else, maybe, I don't know. But I think in those cases, because she's postmenopausal as well, right? Mm-hmm. So in that case, in our group, she's going to get an oncotype for sure to determine her systemic therapy. Even if she has a positive node, if it's one positive node, the oncotype can be beneficial for determining systemic therapy. So then the question is there any reason, as we were talking, for neoadjuvant therapy? The likelihood of a complete response, probably close to zero. The chance of downstaging for conservative surgery, probably zero. So is there any benefit to neoadjuvant therapy? Probably not, unless there's a clinical trial. Maybe the oncotype is 14, and there's a clinical trial for newer anti-estrogen therapies. Maybe. That's a possibility. Maybe clinical trial. But the problem about, at least my thoughts, the problem for neoadjuvant therapy in estrogen-positive patients is that if she has a positive lymph node, after the neoadjuvant, it can really change the recommendations for radiation, for example, at least at our institution. So if she has a 6-centimeter tumor and you do the surgery and she has one positive lymph node and no lymphovascular invasion, and she chooses mastectomy, probably no radiation, which is great. If she gets neoadjuvant therapy and does not have a complete response, then she gets post-mastectomy radiation, unfortunately. So you could be causing her more harm by doing neoadjuvant therapy. So that's kind of my thought process on it. So what we would do probably is maybe get the oncotype up front, because if for some reason it was very, very high in the 30s, which it's very rare, but it could happen with pleomorphic, maybe she gets neoadjuvant chemotherapy, maybe. But we would biopsy the lymph node with fine needle aspiration, put a clip, and then at surgery, I would do, if it was positive, we would do sentinel node mapping with a targeted removal of that lymph node and the mastectomy, wait for the final pathology. Mm-hmm. So if it's 1 out of 3, our group, no dissection, hormone therapy, discussion with radiation about yes or no. So that's what we would do. We typically give the patient the benefit of the doubt and do the very small axillary surgery first, because you can always go back for the clearance if for some reason it's 3 out of 3 or 4 out of 4 or something strange like that. But we always start low, and we can always increase if we need to. So that's kind of how we do it. Dr. Alvarado, gostaria de saber a tua opinião para qual paciente o senhor pensa em endocrinoterapia neoadjuvante, em pacientes na pós-menopausa, com tumores luminais, como isso é discutido no seu serviço? Sure. So we have a clinical trial for neoadjuvant therapy. It's called I-SPY, and it has the chemotherapy arm for high-risk patients, and then for estrogen-positive patients that have an oncotype that's low, not high risk, there's an option for the neoadjuvant endocrine therapy, which is called endocrine
optimization. So it's a clinical trial looking at new SERMs, new estrogen-regulating medicines. So there's a clinical trial for that, for one thing. Number two, I think if there is a tumor that is maybe can have conservative surgery, but maybe a little too big, and the patient really wants conservative surgery, we may try anti-estrogen therapy to try to shrink it a little bit to see if we can do the conservative surgery. That may be an option. But other than that, it's pretty rare that we do it unless, I mean, I've had patients that say, well, we had a vacation planned to Florianopolis, and can I do it, when I get back? So, okay, so we'll put them on the anti-estrogen therapy. And then I say, see my good friend, Adrian, when you get there, she can do an exam, make sure everything is okay. But, so if there's a reason that the patient needs to delay for some reason, family vacation, or their child is graduating or something, a wedding, things like that. But it's not very common that we do it off clinical trial. Perfeito. Também para o Dr. Michael e também para a Liliane, doutora Liliane, se faria sentido fazer mastectomia bilateral, o que vocês pensam diante, então, desse diagnóstico dessa paciente em específico, esse tumor volumoso, claro que na mama, né, direita sim, mas fariam mastectomia bilateral por algum motivo em específico? Qual que seria essa indicação? A gente tem uma tendência nos carcinomas lobulares a ficar mais preocupada com multifocalidade, bilateralidade, enfim, mas essa paciente tem uma ressonância de boa qualidade, que não mostrou doença nenhuma na mama esquerda, não tinha nada. É claro que ela vai participar da decisão, mas se ela for bem esclarecida, que em relação à sobrevida, a chance dela ficar curada vai ser a mesma, não precisaria fazer mastectomia do lado esquerdo. Yeah, I completely agree. I think from the earlier session, there was a discussion about genetic testing. We offer genetic testing to every patient that has a new diagnosis. It doesn't mean that every patient decides to do genetic testing, but I think we would offer her genetic testing. And if her genetics were negative, I would explain to her, like you said, that the chance of another breast cancer on the other side, for an estrogen-positive breast cancer in postmenopausal women, it's probably around 0.25% per year, maybe. So even over the next 20 years, her risk is probably about 5% for another breast cancer. But then the question becomes, what's the screening? And so because this was not found on mammography, does she need yearly MRI screening? The patient doesn't want to do MRI. I mean, so then it becomes a little bit of an issue. So sometimes I say, well, try the one side and then, do your screening, and if it goes okay. So, but I totally agree. There's no indication for it, but as we've discussed, it's a patient preference, decision-making, trade-offs. Again, another small part is with the plastic surgeon with regards to symmetry, the symmetrization, how well that would be, is always a discussion for the patients to have with the plastic surgeon as well. Perfeito. Acho que oncologicamente realmente não tem essa indicação, né, da mama contralateral, mas é bem como vocês dois explanaram, realmente é um carcinoma que a gente sabe que é difícil a gente acompanhar. Foi tão difícil no caso dessa paciente encontrar a lesão, já encontrou de forma tardia, e ainda tem essa parte da simetrização e tudo. Então, muitas vezes a paciente participa da decisão, como o Dr. Michael mesmo explanou. Bom, então a paciente foi para a cirurgia upfront, foi discutido em tumor board, foi também compartilhado com a paciente. A gente acabou não solicitando assinatura genética, e ela foi então para a cirurgia upfront e confirmou ali, né, na verdade ela tinha também um carcinoma invasivo não especial. Isso. Mas, bom, a questão dos linfonodos ali isso é uma questão que eu vou querer discutir bastante, porque ela foi tirado primeiro 5 sentinelas, e os 5 sentinelas vieram positivos.
e depois foi feita a linfadenec com mais 10 linfonodos, e os 10 também vieram comprometidos com extravasamento extracapsular. Então, uma doença muito pior ainda do que a gente achava que era, né? Típico do lobular, que a gente já sabe que isso pode acontecer. Confirmou ali os marcadores, né? Exatamente a mesma receptores hormonais, com KI também baixo e o HER2 também de 0. Então, a gente até trouxe aqui, conversei com a doutora Liliane sobre esse estudo que é desse ano, Senomac, que não é no cenário dessa paciente, porque essa paciente foi feito os linfonodos sentinelas e vieram todos positivos, não entra nesse estudo, mas eu gostaria de ouvir, porque isso é algo bem questionado, já trazido de diversos estudos, diante de um tumor de T1 a T3, desculpa, que tem clinicamente axila negativa, que a gente vai para a cirurgia upfront e na biópsia do linfonodo sentinela, a gente encontra 2 ou 1 ou 2 linfonodos positivos. Se nesse caso a gente realmente já está, aliás, os mastologistas, né, que eu não vou para a cirurgia, estão realmente confortáveis em não realizar a dissecção axilar, encontrando de que, na verdade, 70% nesse estudo tinha ou 1 ou 2 linfonodos positivos, né? Então, não mais do que isso. E eu gostaria de ouvir a opinião também, novamente, da Liliane e do Dr. Michael, como que vem esses pacientes, né? Inclusive o lobular e tudo, se a gente encontra na biópsia do linfonodo sentinela, que clinicamente era negativo, 1 ou 2 linfonodos positivos, se tendem realmente a omitir a dissecção axilar. De novo, né, engenheiro de obra pronta é mais fácil. Se a gente soubesse que a axila estava desse jeito, também teria feito quimioterapia antes. Mas, enfim, em relação ao esvaziamento axilar, a gente sabe de toda a morbidade que ele traz, a gente tenta evitar. E com os trabalhos, né, os primeiros trabalhos, o Z0011 e o Alcozog, a gente se sentia bem seguro já de 1 ou 2 linfonodos não esvaziar, mas nesse trabalho incluíram pacientes com volume menor de doença, né? 40% tinha micrometástase, enfim. E esse trabalho mais recente, o Senomac, incluiu pacientes T3, inclusive com extravasamento extracapsular, mas a gente se sente bem seguro. Respondendo a tua pergunta, 1 a 2 linfonodos positivos a gente não esvazia, clinicamente negativo, né? Mas 3 de 3 eu desconheço alguma literatura robusta que nos permita não esvaziar. Eu acho que a chance de ter doença a mais na axila é muito grande e, enfim, ficaria com receio de deixar só para radioterapia. Não sei, Dr. Michael. Dr. Michael. For 3 out of 3, or this patient had 5 out of 5 or 6 out of 1 or 2 positive. So obviously in this patient, she had all 5 positive. She has a poor outcome. She has a very high risk of distant recurrence. So you could argue that the axillary clearance is not important because her biggest risk is distant failure. Systemic, And that, yeah. I mean, that's, however, probably 99% of the time we would do the axillary clearance to try to avoid something, to kind of try to take that out of the equation in this patient. If this same patient went and she had 2 positive out of 3, or 1 positive out of 2, or 3 positive out of 5, I would talk to the patient and talk to them about radiation, because they're probably going to get radiation. Probably would not get the dissection for that. But again, as we said, it's a case-by-case discussion. If it's 3 out of 3, 6 centimeters, and probably discuss more likely to go back. But it gives us the opportunity to do it with our microvascular surgeon to potentially do a lymphovascular bypass, these newer surgeries to try to decrease lymphedema. The data is not perfect, but it looks like it may be beneficial for some of these lymphovascular, the Lympha procedure. So in that case, I think we would definitely, offer to go back.
this is very different than the Centimach trial, very different than the Z11 trial, Amoros trial. There are not a large number of lobular patients in general on these trials, as we all know, less than probably 15% or 18%. So the Centimach trial was great because it also added in the concept of extranodal extension. So previously, it had been thought that extranodal extension, that's bad, have to have a dissection. But I think this has shown that it's probably not a huge risk factor that everybody thought. But each piece goes in together. Lymphovascular invasion, 3 out of 3 lymph nodes or 5 out of 5 lymph nodes, lobular breast cancer, difficult to know for sure. So I think in lobular, it takes much more discussion on a case by case. Whereas for ductal, I think it's a different story. Queria também perguntar para a doutora Adriana Freitas a opinião dela sobre esse assunto polêmico. Se puder dar a sua opinião também, doutora Adriana, tanto para se tiver 1 ou 2 linfonodos de 3 na biópsia de linfonodo sentinela, ou no caso da paciente 5 de 5, se há espaço para a gente omitir, eu imagino que não, mas enfim, vamos ouvir. You can ask me at the lunchtime. É legal você ter perguntado, Isabel, que a gente estava tendo essa discussão no bastidor. Cada vez mais a gente faz menos esvaziamento axilar, porque o benefício do esvaziamento é muito pequeno. E a gente tem escalado o tratamento sistêmico, a gente vai indicar que é radioterapia. Então, de fato, na grande maioria dos casos, existe mais malefício do que benefício. Eu acho que o desafio hoje é você escolher quem é a paciente do esvaziamento axilar. Então, eu acho que o que eles disseram é exatamente o que todo mundo acho que pensa, não existe mais espaço para ficar discutindo fazer esvaziamento axilar com 2 linfonodos positivos, paciente com axila negativa, enfim. Mas é muito difícil entender o cenário onde o esvaziamento vai trazer benefício. Então, como o Michael disse, 5 linfonodos em 5, nós não temos nenhum dado para evitar isso. Então, a gente faria esvaziamento de qualquer jeito. Mas eu acho que tem muitas situações de dúvida ainda, né, Michael, sobre as pacientes. Por exemplo, se essa paciente tivesse feito neoadjuvância, que é uma coisa que as pessoas podem pensar, igualmente ela ia fazer esvaziamento axilar. Então, o downstaging ia ser nenhum, ganho de sobrevida ia ser nenhum. Então, realmente eu penso que não existe dúvida nesse caso, mas que todos os casos deveriam ser discutidos. Hoje o Michael estava dizendo, para mim, o entendimento de esvaziamento axilar vale para pós-neoadjuvância para triplo negativo. O Michael disse que nem para triplo negativo em doença residual ele faz. Então, realmente, eu acho que a axila é um desafio, mas a tendência é não fazer. Né? Perfeito. Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Eu gostaria de comentar com a doutora Filomena que a gente, muito frequente no consultório do oncologista, nós temos uma condição de conflito existente entre o estadiamento da doença e a biologia da doença. Eu acho isso que é um caso típico de que nós temos uma biologia em que você falou que nem sempre, digamos, nós vamos ter a correspondência do KI67 para a agressividade da doença. É o que a gente está vendo, a doença altamente agressiva e um KI67 baixo. Se nós não utilizamos os parâmetros que nós utilizamos para os estudos, os parâmetros que nós utilizamos na nossa consciência de indicação de tratamento, penso que, caso a caso, deve ser decidido. Então, omitir o tratamento quimioterápico, não fazer quimioterapia para essa paciente, baseado em critérios somente da histologia que a gente conhece, mas não entendendo a patologia, digamos, não entendendo o estadiamento da doença. Então, esse conflito existe com frequência dentro do consultório e a gente precisa decidir, como a doutora disse, é o momento de decidir. É interessante essa reflexão, né? Porque eu coloquei a questão do lobular, falei, olha, nada do que se aplica, ou quase nada, biológica, imunofenotipicamente no lobular tem o mesmo significado do que num tipo não especial. E o mesmo vale até para o comprometimento axilar, porque normalmente no lobular não é que você tem pouquinho gânglio,
Você pega carcinoma lobular com 35 linfonodos positivos. Não vai precisar tirar os 35, mas, enfim, é o que a gente acaba encontrando. Quando eu falei da questão do Oncotype, por exemplo, até a falsa ideia, né, que, por exemplo, que ele vai dar baixo e que ele vai te dizer, então eu estou seguro e não preciso fazer nada, entendeu? Ela não vai ter benefício. Eu não sei, quer dizer, não dá, porque é tão pouco que vai dar alto que não é esse o indicador da biologia. E sabe o que acontece? Você é oncologista, mas os oncologistas não ficam meio estremecidos com isso. Porque quando você está diante de uma doença, tipo um lobular, é uma doença onde o cirurgião faz diferença. Né? Porque quando eu estou dizendo que o cirurgião faz diferença, eu estou querendo dizer, é o estadiamento que vai ditar. É o que a gente tem de mais palpável para esse tumor. Então, a classificação prognóstica que nós temos, a quantidade de receptor hormonal, HER2, KI67, Oncotype, tudo que a gente faz bonitinho para um tipo não especial, aqui já tem, não que não tenha valor, mas tem já um valor mais limitado. Né? Lógico, vai ajudar a gente a raciocinar a quantidade de receptor. A gente vai ter lobular, eu já cansei de ter, clássico, não pleomórfico, triplo negativo. Né? E quando você vai ver do ponto de vista molecular, se você faz um PAN50, ele é luminal, mas tem triplo negativo. Então, assim, ele é diferente. Então, quando você cai na diferença, aí você fala o seguinte, o estadiamento vai me ditar. Por isso que eu estava até comentando aqui com a Lili, que eu falei, olha, o que eu tenho visto na prática, isso não estou falando baseado em nada, da postura dos oncologistas e dos mastologistas, quem milita na mama, quando vê um tumor no estágio avançado, nem pensa duas vezes. Para nós aqui é quimioterapia. Se é antes, se é depois, não interessa. E às vezes fala, olha, gente, acho que não sei, talvez só a hormonioterapia podia resolver alguma. Não, é muito grande, tem um maxila-extensamento comprometido. Eu nunca vejo a questão de alguém, porque é a insegurança de uma histologia que é um pouco mais rara, um pouco não, bastante mais rara, né, do que o tipo não especial, e que esconde, muitas vezes, uma biologia mais agressiva. E independe muito da questão. Eu estou só meio confusa nesse caso, porque veio como lobular pleomórfico, depois o diagnóstico veio como tipo não especial. Então a gente até estava revisando ali, vou dar uma olhadinha nesse AP, mas é pleomórfico mesmo. Então, e aí o Michael fez uma observação que depois fiquei pensando, falei, é impossível ela ser grau 3, com KI67 10%. Não tem como, porque ela teria que ter, para ser grau 3, ele é pleomórfico, então o score pleomórfico é 3. Ele é lobular, é 3 de arranjo tubular. Então, ela tem que ter muita mitose. Ela tem que estar, pelo menos, score 2 de mitose. Score 2 de mitose não dá KI67 de 10%. Não dá. Não tem como ser. Daí eu fiquei pensando, ou não é pleomórfico, é um clássico, porque, veja bem, gente, um carcinoma lobular clássico pode ser grau 3. Tá? Então, isso, e um pleomórfico pode ser grau 2. Isso uma coisa não muda a outra, né? Quer dizer, então, acho que não é grau 3. Pode ser, ele pode ser grau nuclear 3, sim, mas ele deve ser então, com esse KI67, ele não... De 10, não ia dar 3. Não ia dar 3. Está fazendo a conta aqui, não tem como. Filomena, e só uma dúvida em relação ao grau, sempre no tumor body, até queria também que tu comentasse, Michael, se fosse o caso, quando a gente vai discutir, esse caso foi muito discutido, neoadjuvância ou cirurgia, o tal do grau 3, ele impacta muito. E a gente sempre discute, lobular é um subtipo especial, a definição do tratamento não pode ser pelos índices prognósticos, porque apesar de ele poder ter um grau maior, como você disse, ele é triplo negativo e às vezes nem a gente deveria se pautar pelo subtipo especial, que é um lobular, e imaginar que o comportamento dele vai ser aquele, não num caso como este de doença tão extensa, mas nas doenças limítrofes. Né? Você acha que o índice prognóstico, grau nuclear, no lobular, tem menos peso do que ele ser um subtipo especial? O grau nuclear, não. O grau nuclear ele é o mais fidedigno do comportamento biológico, mais até do grau histológico.
Então, você pegar um grau nuclear 3 significa um tumor, do ponto de vista de cromatina, quase sempre se relaciona com estabilidade genômica, com alta carga mutacional. É uma característica que não é tão frequente nas mamas, por sinal, mesmo nos tumores mais agressivos, e que acaba sendo a característica de um pleomórfico, por definição, porque tem que ter grau nuclear 3, mas aparece, às vezes, num carcinoma que é clássico também. Né? Então, ela é uma informação que eu acho importante. Então, talvez só o grau histológico ele seja limitado por conta de atividade mitótica. É essa a questão. Eu gostava muito, os franceses fizeram isso há muitos anos atrás, de um grau histológico. Eles modificaram um pouco o grau histológico. Olha, score tubular, score pleomórfico, score mitótico. Só que assim, os tumores de mama, no geral, não tem tanta mitose. A mitose é só uma parte do ciclo de proliferação celular. E o Ki67 ele te mede todas as fases da célula que está em proliferação. Então, eles acabaram substituindo o score mitótico pelo Ki67. A gente, na prática, acaba fazendo isso, assim, até um pouco... Né? Olha, é um grau histológico 2, mas tem um Ki67 de 90, não dá para dizer que tem pouca mitose. Não, porque a mitose ela acaba, às vezes, quando o tumor divide muito, você nem vê tanta mitose. Você vê um monte de célula proliferando, mas ela não é fidedigna de toda a proliferação celular. E eu achava interessante, porque era uma medida um pouco mais precisa. Não tendo essa medida, quando a gente faz tumor board, o que a gente faz? Acaba analisando essas características individualmente. E dessas todas, o grau nuclear ele é potente. Ele é realmente tumor que tem alto grau nuclear, não tem como ser bonzinho. Ele tem uma agressividade maior. Oi? Mesmo sendo lobular clássico. Porque lobular clássico não é sempre bonzinho. Né? Ele tem... a gente acaba vendo casos que são mais agressivos, tal, enfim. Não muda grande coisa. Quer dizer, não muda muito grande coisa. Eles são mais agressivos, né? Perfeito. Então, dando continuidade, essa paciente lá, previamente, já tinha sido estadiada com PET, mas daí a gente, devido a encontrar 15 linfonodos positivos, todos, né, que foram ressecados, foi feito um reestadiamento, e ali no PET realmente só captou um pouco na axila, que tinha sido manipulado. E aí eu queria ouvir a opinião da doutora Andréia, o que pensa sobre fazer um segmento dessa paciente, porque a gente sabe que o FDG não é muito bom para lobulares, né? Se a gente, tanto que ele não captou lá atrás, no diagnóstico, né, não teve nenhuma captação no axilar, e, enfim, tinha bastante doença na axila. Se vocês fazem já, a gente ainda não está tendo esse acesso, esperamos que tenhamos em breve, mas fazer algum segmento que se caberia nesse caso, se vocês fazem lá no ICE, no segmento com PET fez para esses pacientes. Eu acho que a gente não tem paciente com doença curável, né, seja cirurgia seguido de tratamento adjuvante ou neo, enfim, a gente não tem nenhum dado de segmento follow-up com PET. Uhum. Nessa paciente, lá antes, no estadiamento, pelo diagnóstico da biópsia do lobular, independente se clássico ou pleomórfico, a gente teria pedido, na sequência de um PET-FDG negativo, um PET-FE. Geralmente, lobular, a gente já coloca os dois pedidos juntos. Né? É difícil, a grande maioria dos convênios não cobre, e não é raro, às vezes, o paciente vem em segunda opinião só com PET-FEs. E é difícil essa interpretação, porque a gente precisa desses dois, diferente de próstata, e eu não faço uro, mas aí tem o PET e PSMA. Aqui na mama, não é porque é doença receptor hormonal positivo que a gente pode trocar um pelo outro. Né? Nessa paciente, a gente indo para a cirurgia, vendo esse grande comprometimento axilar, eu teria, sim, feito igual vocês, pedido um PET-FES para tentar entender, assim, 10 de 10, se ela já não tem, de fato, doença à distância. Aí, tá? Mas não como follow-up. Talvez um reestadiamento diante de um caso assim. E lá no início também teria feito um PET-FES, lá no estadiamento inicial também teria já feito, ainda mais com PET negativo FDG.
Perfeito, a gente ainda não tem esse acesso, não fizemos, mas, bom. Então, essa paciente, acho que não é contestável ele fazer quimioterapia adjuvante, inclusive com antraciclina, né, diante do volume de doença ressecada. Mas, então, agora eu queria discutir com a doutora Ana Carolina qual seria a indicação de radioterapia nessa paciente, até que nível, lembrando que ela fez, então, uma ressecção de 15 linfonodos, os 15 positivos com extravasamento, era um T3, primeiramente, no caso dessa paciente, depois ali um outro questionamento, mas até o que essa paciente receberia de radioterapia, na sua opinião? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu acho que meu papel está mais fácil do que o de vocês, porque essa paciente tem critérios bem claros de irradiação, aí pós-mastectomia, seja qual for a mastectomia que ela fez, preservando ou não pele, enfim. Pacientes com alta carga linfonodal têm indicação de irradiar toda a drenagem, né? Então, se perguntou que níveis. Irradiaria todos os níveis axilares, fossa, supra, infraclavicular e cadeia mamária interna, né? Sempre existe essa polêmica com a cadeia mamária interna, né? Principalmente nos estudos mais antigos, mais com o IORTC, o MA20. Então, a gente cada vez tem mais evidência. Teve uma publicação, uma apresentação agora na Estro, tem o Danish Trial mostrando o benefício da cadeia mamária interna. E existe também a polêmica em esvaziamentos de alto número de linfonodos, né, esvaziados. A gente aumenta o risco de linfedema? Aumenta. Mas essa mulher tinha 15 linfonodos comprometidos. Eu não tenho como minimizar a dose em drenagem axilar, né? Então, acima de 3 linfonodos, ainda mais com extravasamento, drenagem completa para ela. Quanto melhor a tecnologia, para ela vai ser melhor também, porque vai ser um volume irradiado mais extenso. Perfeito. E caso, então, aqui um paciente, um caso um pouco mais inicial, se essa paciente tivesse ido à biópsia de linfonodo sentinela, tivesse sido encontrado 2 linfonodos positivos, aí não tivesse prosseguido para a ressecção, para esvaziamento axilar, mudaria, então, a drenagem? Para mim, não mudaria, né? Então, assim, eu digo isso, né, dei a dica aí da tecnologia, porque assim, a gente tem hoje bem estabelecido que a indicação da drenagem, os estudos, né, que mostraram benefício em radiação de drenagem foi com drenagem completa, foi com inclusão da mamária interna. Então, hoje em dia, não se justifica mais não incluir a drenagem completa. Aí eu faria, né, alguma concessão, né, e aí a gente tem, né, os colegas radio-oncologistas aqui, a gente sabe que irradiar mamária interna, se você não tiver boa tecnologia, pode sim ser deletério em termos de toxicidade. Então, se a toxicidade for superar esse risco, um paciente de baixa carga linfonodal, talvez considerar. Mas, se você tiver a possibilidade de fazer esse tratamento com IMRT, com VMET, a irradiação da mamária interna é considerada assim. Perfeito. Dr. Michael. Thank you. So, I have a question about if she had implant reconstruction and it was pre-pectoral, how do you define the radiation to the chest? Is it just the flap on top of the implant, or do you radiate the muscle as well as the flap? How do you determine because in theory, if I tell you I took the breast off, I took the fascia off, there's nothing on the muscle, theoretically there should be no reason to radiate the chest wall, but just the flap. So how do you determine what to do for pre-pectoral implants that need post-mastectomy radiation? Já foi tentado, assim, existem, né, 2 formas de fazer esse delineamento de volumes quando a gente tem implantes, né? A gente não vai ter, oficialmente, a gente irradia todo o volume ainda, né? Teve uma publicação justamente sugerindo essa irradiação, que parece uma lua, né? Aquela uma lua cheia, não, uma lua crescente ou lua minguante ali. Eu particularmente não gosto desse tipo de técnica, porque você acaba irradiando o implante da mesma forma. Se você tiver boa tecnologia, você tem uma cobertura melhor, mesmo das extremidades. Essa paciente, ainda por cima, vai receber irradiação de toda a drenagem. Então, o volume que você pouparia seria um volume pequeno.
E o que eu vejo na minha prática é que irradiar a prótese com dose heterogênea, a gente acaba tendo mais contratura do que quando a gente consegue irradiar volumes mais homogêneos com dose de radiação. Então, se você faz um plano de radioterapia com dose cardíaca ok, dose pulmonar ok, eu não vejo justificativa para mudar esse contorno da radioterapia. O que acontece, às vezes, eu costumo esfriar um pouquinho a parede torácica se eu não tenho necessidade de irradiar quando está estourando dose, por exemplo, em alguma estrutura nobre. Ou usar a técnica de breath holding, que a gente consegue também afastar mais a área cardíaca, aumenta o volume pulmonar e você acaba melhorando esses constraints, né? Essas doses de volume irradiado em pulmão e coração. Bom, Ana, só uma pergunta, Isabel. Claro. Não nesse caso, que tem muito comprometimento nodal, mas uma paciente com pouco comprometimento nodal, você considera fazer ultrafracionamento nessas pacientes que têm prótese, ou você ainda não faz? Não, porque o UK Fast Forward ele foi feito para pacientes de perfil luminal, com mais idade, né? Essa é uma paciente jovem, pacientes de baixo risco, não contemplou irradiação de drenagens e nem de prótese. Então, eu não vejo ainda segurança, principalmente de segmento de longo prazo, de irradiar pacientes com esse perfil em 5 frações. Bom, essa paciente, então, teve indicação de usar inibidor da aromatase adjuvante pós-quimioterapia com abemaciclib. Ela até teve uma baixa tolerância, teve que trocar a endocrinoterapia, mas, aí, para terminar mesmo, essa paciente, eu queria ouvir a opinião da doutora Andréia, se ela manteria uma hormonioterapia prolongada por 10 anos. Ela intolerou o inibidor de aromatase. Isso. Quais que foram os efeitos? Artralgia intensa, teve osteopenia, osteoporose, evoluiu para osteoporose e aí foi trocado para tamoxifeno. E vem usando tamoxifeno e abemaciclib. Ela não fez os nem 2 nem 3 anos de inibidor de aromatase, fez menos tempo. Bom, aqui é uma paciente clinicamente de alto risco, né? 15 linfonodos comprometidos, um tumor bastante grande. Teoricamente, pelo menos tentar os 5 anos de terapia endócrina e tem aí todos os dados aí, tumor acima de 5, um monte de linfonodo para abemaciclib. Uhum. Se a intolerância fosse pelo abema, talvez a hora que a gente tiver ribociclib na adjuvância, é um dado aí que a gente pode usar. A grande questão de aderência, e é por isso que eu perguntei sobre qual foi o motivo e quais foram os efeitos colaterais em relação ao inibidor, é que talvez a gente tenha que parar nesse momento, muitas vezes no consultório, a fase mais difícil é a fase da hormonioterapia para uma mulher, né? A quimioterapia, às vezes, a paciente está tão angustiada que ela vai lá, ela entende, ela faz e liga um robô, assim, vai na linha reta do tratamento. A hormonioterapia, as consultas são muito mais demoradas, as queixas são queixas para aquele momento e talvez para a vida inteira, né? E ali a quantidade, e por que no Brasil a gente tem mais aderência muitas vezes que alguns estudos que a gente vê dos Estados Unidos, talvez pela questão latina, não sei, ou porque a gente persiste, ou porque a paciente está falando para a gente que está fazendo e não está, né? Então, tentar estimular de outras formas, como vocês estavam falando na primeira mesa, em relação a quanto a gente consegue com medicina integrativa e todas as outras técnicas não farmacológicas, e inclusive as farmacológicas possíveis, tentar fazer com que essa paciente siga o tratamento é fundamental. Eu consideraria tentar estender. A grande questão é que, se a gente está tendo uma dificuldade aqui nos 2 primeiros anos, talvez a gente não consiga, né? Então, é fundamental a gente, pelo menos, tentar chegar aos 5 anos. Né? Então, dor articular, acupuntura, né? Atividade física, é difícil implementar isso no dia a dia. Né? A gente costuma falar, isso precisa ser seu trabalho, né? E depois a gente não colocar ele como algo a mais no dia a dia. Então, acho que é isso. Mas, pelo alto risco clínico, ela tem 50 anos, ela tem mais 55, ela tem mais 30, 40 anos para viver. Então, na oncogeriatria, a gente fala assim, se a gente calcula a expectativa
expectativa de vida e dá mais do que 10 anos, a gente tem que fazer o tratamento, tem que tentar fazer o tratamento padrão. Aqui ela tem 55, né? Então, nada pior do que uma recidiva, né? E aí sim a gente vai ter uma grande questão. Mas também a gente não dá para, pensando lá no futuro, sair e acabar hoje com a qualidade de vida, né? Então, acho que é isso, botar tudo na mesa, em discussão, sobre como é que a gente consegue aderir, né? Esses dias eu estava conversando com uma paciente que ela está com inibidor de aromatase, está no 4º para o 5º ano, em baixo risco, e ela falou assim, ó, eu estou fazendo yoga todo dia, atividade física todo dia, minha libido aumentou e hoje eu tenho um marido quietinho. Né? Então, é isso. Então, e ela reclamou a vida inteira. Assim, os 4 anos foram relativamente difíceis em relação a isso. Então, talvez a gente tenha que parar um pouquinho e discutir como que a gente pode, e nem sempre a gente vai conseguir, né, implementar isso para a aderência ser melhor. Perfeito. Bom, pessoal, pelo adiantar do tempo, vamos encerrar essa mesa e depois prosseguir para a próxima. Obrigada por todos os convidados. Foi muito boa a nossa discussão. Muito obrigada.